estamos chegando aqui então à nossa aula de revisão de número 3, matéria Eclesiologia, aqui no Seminário Teológico Batista do Sul Fluminense. Pessoal, na nossa aula de número 3, nós vimos um pouquinho sobre estruturas cooperativas da denominação. Pastor, não sei o que é isso não, né? O que é isso aí? Isso é de comer? Não, não é de comer. Pessoal, o que são estruturas cooperativas? Nós vimos que lá nas primeiras aulas, na aula 1 e na aula 2, nós falamos disso, as igrejas batistas, principalmente as igrejas locais, elas são independentes entre si. A igreja A não interfere na igreja B, ambas não interferem na igreja C. Mas como que a gente anda junto, né? É isso que a gente vai ver hoje aqui um pouquinho. Pessoal, nós vamos de cima para baixo. Você precisa entender que existe a Aliança Batista Mundial, abaixo dela a Convenção Batista Brasileira, abaixo dela as convenções estaduais e depois as associações e as subseções. Vamos lá. Aliança Batista Mundial. O que é isso, pessoal? Lá no Manual da Igreja e do Obreiro, na nossa página 20, lá na página 50, perdão, a gente vai ver um pouquinho sobre isso daí. A Aliança Batista Mundial ela foi fundada em 1905 em Londres e ela é uma associação voluntária onde várias igrejas batistas espalhadas pelo mundo, em vários continentes, né, em todos os continentes, se reuniram para estar debaixo de de um mesmo pensamento, de uma mesma visão, de uma visão batista. Eu ia falar aqui, você percebeu, de uma mesma doutrina, mas não é. Tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar melhor. De uma mesma visão. O que os batistas em todos os continentes têm em comum? Uma mesma visão. Não fala doutrina, porque essa resposta não está certa. Tá bom, pessoal? Uma mesma visão. Hoje nós temos no mundo mais de 228 convenções. Já pensou? Já pensou? Temos mais de 228 convenções batistas mundo afora. A maioria nos Estados Unidos, né? Como não poderia ser diferente, né? A nossa denominação ela é muito americanizada, né? Com o passar do tempo, ela se americanizou. A Aliança Batista Mundial, ela é um órgão internacional e ela atua muito fortemente em vários países. Ela combate injustiças, países onde há perseguição religiosa, ela atua muito fortemente, ela dá apoio às igrejas, né? A gente viu agora a tragédia acontecendo lá no mundo oriental, que é a questão dos terremotos, muita gente morreu, e aí a Aliança Mundial, ela pilota todas as igrejas pelo mundo, recolhendo mantimento, enviando voluntários. É uma organização sensacional, que já teve vários representantes brasileiros na sua presidência, né? Inclusive o doutor João Sorém, que é pessoa muito conhecida do nosso seminário, né? O nosso seminário ele tem um prêmio aí para os melhores alunos, que é o prêmio Sorém, né? E esse camarada ele já foi presidente da Aliança Batista Mundial, ex-pastor ali da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, pessoal. A Aliança Batista Mundial, ela une as igrejas batistas no mundo todo. Imagina a ONU, para você entender, a ONU não une os países, né? A Organização das Nações Unidas, mais ou menos isso. A Aliança Batista Mundial, ela une as igrejas batistas no mundo todo. Pastor, mas eu estou encucado. Você disse que a Aliança Batista Mundial é a união de igrejas batistas, mas não é a união de doutrinas, de igrejas com uma mesma doutrina. Não é, pessoal. Sabe por quê? Nos Estados Unidos tem muitas convenções, agora me foge a memória a quantidade, mas é um monte. No Brasil, nós temos, sabe quantas convenções? 3 convenções batistas no Brasil. A gente tem a Convenção Batista Brasileira, que é a nossa convenção, Igrejas Batistas de Linha Tradicionais Históricas. Nós temos a Convenção Batista Nacional, que é uma convenção que surgiu de uma divisão da nossa convenção. A gente vai aprender sobre isso nas últimas aulas. Perspectivas do futuro da denominação. É a Convenção da Lagoinha, é a Convenção
da Igreja Batista do pastor Jorge Linhares, né? Igreja Batista, agora me foge o nome, Getsemane, né? Lá em Minas Gerais. E temos também a CIBI, a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Então nós temos 3 convenções batistas no Brasil, de igrejas de linha tradicional e 2 de igrejas de linha neopentecostal. Aonde que você quer chegar, pastor? Essas 3 convenções fazem parte da Aliança Batista Mundial. Ou seja, nós, de uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, você e eu, aluno do Seminário Teológico Batista Sul Fluminense, aqui no Brasil, não pertencemos à mesma convenção da Lagoinha. Eles são neopentecostais, nós somos tradicionais. Mas quando a gente sai da esfera nacional, a gente está unido novamente dentro de uma mesma visão batista, que é a Aliança Batista Mundial. Lá nós estamos aliançados, aqui nós não estamos por uma questão de doutrina. E tem pensamento batista dentro dessa Aliança Mundial de vários tipos. Talvez você nem conheça, mas há até a Igreja Batista do Sétimo Dia. Você sabia disso? Tem Igreja Batista de Fé Reformada, né? E por aí vai, que são igrejas batistas calvinistas, não é a nossa linha, né? Então, são históricos também, mas não é a nossa linha. Então a gente vê que a aliança ela une batistas, pensamentos batistas. O que é um pensamento batista, pastor? Não estou conseguindo entender. É o pensamento de que não batizamos criança, é o pensamento de que não nos misturamos com assuntos do Estado, e por aí vai. Temos alguns pensamentos batistas comuns a essas igrejas de doutrinas diferentes. E a nossa história é a mesma, né? Nós somos oriundos, todas essas igrejas, dos separatistas ingleses. Aí é matéria de outro professor, eu não vou entrar nesse assunto. Então, falando da nossa estrutura cooperativa, a Aliança Batista Mundial, a nossa ONU, ela nos ajuda a andar junto, né, no mundo todo, batistas de todos os continentes e batistas até de linhas doutrinárias diferentes. Agora, trazendo para a gente, pessoal, para a nossa realidade, nós batistas tradicionais da Convenção Batista Brasileira, abaixo da Aliança Batista Mundial, há as convenções. No Brasil tem a CBB, a CBN e a CIBI. Nós da Convenção Batista Brasileira, da CBB, estamos então abaixo da Aliança Batista Mundial. No Brasil temos uma convenção nacional, que é a Convenção Batista Brasileira, né? Temos também, pessoal, convenções estaduais. Ou seja, há um afunilamento, tá vendo? É para administrarmos melhor a denominação. Eu tenho a Convenção Batista Brasileira, eu tenho a Aliança Batista Mundial, eu vou afinando. No Brasil eu tenho a Convenção Batista Brasileira, eu vou afinando, eu tenho as convenções batistas estaduais, eu vou afinando, eu tenho as associações batistas, eu vou afinando, eu tenho as subseções das associações. E assim nós vamos administrando a nossa denominação. Pessoal, lá no livro Pacto e Comunhão, na página 62, a gente vê um pouquinho da organização da Convenção Batista Brasileira, a nossa convenção. A convenção que une as igrejas de linha tradicional histórica, nossa, a minha e a sua igreja. Né? Como que ela surgiu? Ela surge com o pastor Salomão Ginsburg, ele é um dos nossos fundadores. Ele foi o primeiro cara que teve essa ideia, né? José dos Reis Pereira, um dos nossos ex-pastores também, ele ex-padre também, né? Ele nos conta essa história que foi Ginsburg a primeira pessoa que teve essa ideia, mas finalmente em 1907 essa ideia foi concretizada. 1907 foi um ano muito importante para os batistas no Brasil. A Convenção Batista foi fundada, o Jornal Batista Brasileiro foi fundado, e o Jornal Batista, pessoal, agora a gente está mais devagar, mas ele vendia nas bancas, ele estava presente aí no país todo, tá ligado nisso aí? Era um jornal muito forte, né? Existia a Casa Publicadora Batista Brasileira, e nosso poder de mídia ele era muito forte através desse jornal. Houve então uma comissão de organização em 1907, onde a Convenção Batista Brasileira ela foi idealizada, né? E essa convenção ela foi fundada 25 anos depois que a denominação começou a trabalhar aqui no Brasil, né? A gente teve a nossa igreja ali em Salvador, né? A primeira igreja em Salvador,
e aí a convenção ela acaba nascendo ali em Salvador também, né, comemorando os 25 anos do trabalho batista aqui no Brasil. Para que serve a convenção? Para a mesma coisa que a Aliança Batista Mundial. Só que enquanto a Aliança Batista Mundial ela trabalha no globo, no planeta, a Convenção Batista Brasileira ela trabalha, obviamente, no território brasileiro, no solo brasileiro. É um fator de convergência, de união das igrejas batistas de mesma doutrina. Atenção, agora sim, fica ligadão. Agora a gente está falando de doutrina. A Convenção Batista Brasileira une igrejas de mesma doutrina, fé e ordem. Beleza, pessoal? A Convenção Batista Brasileira não tem ligação com a Lagoinha, não tem ligação com a Igreja Batista Getsemane, Jorge Linhares, e outras igrejas batistas que existem por aí de outras convenções, tá certo? O nosso compromisso é voluntário. Uma igreja batista se filia voluntariamente à Convenção Batista Brasileira. E a gente aprendeu isso na semana passada. Quando você se filia a uma organização, você está abrindo mão de direitos absolutos, tá? Há uma relativização de direitos. Quando uma igreja se filia à Convenção Batista Brasileira, ela está se comprometendo a obedecer determinadas doutrinas, a agir de determinada maneira. Então, quando a gente age fora da doutrina, quando a gente não se comporta da maneira batista tradicional de ser, isso é rebelião contra o pacto social. Há um contrato estabelecido entre cada igreja local e a sua convenção, não é? Eu falo isso porque a gente vem de uma década de muitos rachas de crentes birrentos, né, que não aceitam, em algum momento aceitava, em outro deixa de aceitar algumas doutrinas e racha a denominação. Isso, pessoal, é má fé. Temos um contrato, contratos são obedecidos, certo? Essas igrejas se comprometem a apoiar e trabalhar pela expansão do reino de Deus no Brasil e no mundo. Hoje nós somos mais de 7.000 igrejas batistas ligadas à Convenção Batista Brasileira e um absurdo de congregações, né? Dava há anos passados, isso aí tem uns 10 anos, eu sabia que éramos 12.000. Agora, imagina quantas congregações que tem por aí, fora as igrejas que são batistas de linha tradicional, mas que por algum motivo ainda não conseguiram se filiar à convenção, né? Então a gente não tem um cálculo muito certo, mas é muita igreja, né? Mais de 7.000 igrejas. Pessoal, na nossa associação aqui, nós somos mais ou menos 43.000 igrejas. Há 10 anos atrás a gente era 6.000 batistas na região. Atualmente eu não sei, esse número cresceu. É muita gente aqui na nossa região, né? Pessoal, qual é a filosofia da Convenção Batista Brasileira? O que a Convenção Batista pensa, né? O que ela faz? Ela promove relacionamento, ela promove filantropia, ela apoia o fortalecimento de igrejas. Eu já vi a convenção literalmente construindo igrejas, templos, construindo templos, né? Então ela tem esse papel. Ela se interessa pelo progresso do evangelho, ela cria estratégias junto a seus órgãos, junta de missões nacionais, por exemplo, para o avanço do evangelho. A gente vê que ela tem que respeitar a autonomia das igrejas cooperantes, ela não pode sair interferindo nas igrejas locais, mas quando há uma heresia na igreja local e a própria igreja, presta atenção nisso, a própria igreja local ela convoca a convenção na pessoa da associação, a gente vai ver isso depois, para interferir lá, aí ela tem poder para isso. Por quê? Por causa do pacto social. Pacto social é abrir mão de direitos. Quando a gente se associa à Convenção Batista Brasileira, a gente está dizendo, convenção, agora você tem certos poderes aqui dentro da igreja local, mas a nossa assembleia tem que pedir essa intervenção, tá certo, pessoal? A convenção, ela administra, ela zela por entidades, né? E também por instituições, aí já falei, são seminários, são juntas de missões, a gente tem aí casas de recuperação, temos até hospitais neonatais e por aí vai, né? A denominação ela é muito grande, né? A convenção ela também obedece os padrões bíblicos, ou seja, a sua forma de se relacionar com a sociedade, com o Estado e com as outras igrejas precisa obedecer um modelo bíblico. E diz aqui, meus irmãos, no livro Pacto e Comunhão,
A convenção aparece na experiência batista como instrumento para canalizar e dar expressão concreta ao desejo das igrejas batistas e do povo batista de juntos pelejarem pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Ou seja, a existência, né, e objetivos da convenção, ela se assenta sobre alguns pilares. A convenção, ela tem alguns pilares que ela obedece, que é compreender a natureza da igreja, isso é eclesiologia, entender a posição do indivíduo, do crente, no seu propósito nesse mundo e instruí-lo a ser um crente segundo a vontade de Deus, governar as igrejas de forma democrática e ensinar o princípio da cooperação, certo, pessoal? A convenção, ela tem sim poder para desligar igrejas, né? Porque esse poder é dado pela própria igreja local quando ela se filia. Se ela não quer que a convenção interfira nela, é só não filiar. A filiação não é obrigatória, né? Mas também não será membro oficial da denominação. Quando você quer ser uma igreja oficialmente batista da Convenção Batista Brasileira, você se filia, você está abrindo mão em partes de uma gerência total da igreja local. Havendo uma heresia, havendo uma coisa que não está de acordo com os documentos batistas, com o nosso pacto doutrinário, essa igreja pode ser desligada. Nos Estados Unidos, nessa semana agora, né? Na semana agora, eu falo, a gente está agora em março de 2023, uma igreja importantíssima no mundo foi desligada da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Pessoal, no Brasil esse assunto está pacificado, tá? Nos Estados Unidos ainda não. Qual assunto, pastor? Ordenação de mulheres. A Igreja Batista de Sander Black, a igreja do pastor Rick Warren, né? Ex-igreja. A igreja que trouxe ao mundo o modelo Igreja com Propósitos, ela foi desligada da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Por quê? Porque ordenou uma pastora, ordenou uma mulher. E lá nos Estados Unidos esse assunto não está pacificado. Então ela foi desligada por voto, né? Democracia. A maioria votou que ela deveria ser desligada. Ainda cabe recurso, né? Porque a Convenção Batista, as convenções do mundo todo, ela tem uma assembleia anual para unir todas as igrejas daquele país. E lá nos Estados Unidos acontece em junho desse ano, se eu não me engano. E aí a igreja de Sander Black, ela vai poder se defender ali e tentar reingressar na convenção, né? No Brasil isso já foi pacificado. Hoje a gente tem mais de 120 pastoras batistas no Brasil. Em 2014 foi votada essa questão na nossa Assembleia Nacional e ficou aprovado que cada sessão de associação, iria decidir isso. Então, se a sessão decidiu que pode, se a sessão decidiu que não pode, e as subseções também se submetem a essa prática. As convenções, não, a convenção não, né, é o que está abaixo. Enfim, pessoal, em 2014, a pastora Luciana Peçanha Lacerda dos Santos foi a primeira pastora batista do Brasil ordenada e reconhecida pela Convenção Batista Brasileira. Depois a gente teve a pastora Zenilda, que presidiu o Jornal Batista Brasileiro, órgão importantíssimo da denominação, mostrando que o assunto está quase pacificado aqui no Brasil. Ainda tem muita resistência, mas esses diálogos, esses debates ficaram a critério de cada sessão. Tá certo, pessoal? Pastor, eu não sei o que é sessão. A gente está na subseção sul-fluminense. A sessão seria a Convenção Batista Fluminense ou a Associação Batista Fluminense, certo? No caso, mais especificamente, a Associação Batista Fluminense. Pessoal, quanto à Convenção Batista Brasileira, ela mantém o plano cooperativo, né? Que é uma oferta que as associações mandam. E de onde vem essa oferta? Das ofertas que as associações recebem. O plano cooperativo, ele é nacional, né? Ele é estadual e também nacional. Aí assim, a associação recebe ofertas, vai um valorzinho para as convenções estaduais mandam um valorzinho também para a nacional. Ela mantém órgãos e entidades, diáconos, missões, lares batistas. A gente vê que nacionalmente
A Convenção Batista Brasileira, ela tem a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Todas as igrejas filiadas àquela convenção seguem essa declaração. As convenções estaduais replicam na íntegra esse estatuto, beleza? Beleza, pessoal? Por fim, abaixo das convenções estão as associações, né? As associações, pessoal, elas são uma rede de cooperação e apoio entre as igrejas, no nosso caso, as igrejas batistas do Sul Fluminense. Mas a gente tem a Associação Batista Centro-Sul, a gente tem Costa Verde, Costa Azul, e por aí vai. São associações que unem as igrejas numa determinada micro-região, né? A gente fala micro-região, mas a nossa associação, a Associação Batista Fluminense, são 43 igrejas. Pega Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí, se eu não me engano, acho que tem uma, Rio Claro, né, distrito de Leeds, ou melhor dizendo, Leeds é distrito de Rio Claro, né? Então, assim, é uma área muito grande, tá, pessoal? Inclusive, a nossa associação, ela tem status de convenção, por ter 43 igrejas. Eu acho que é uma das maiores associações da nossa denominação, certo? E aí a gente tem como que ela se mantém, né? A gente tem o seminário, que é uma fonte de renda, mas a gente tem também o plano associacional. As igrejas pagam um valorzinho para a associação, uma oferta, que desse valor é tirado o plano cooperativo, né? Desse valor é feito as revistas que as igrejas recebem e alguns outros trabalhos. Ela atua em regiões muito específicas e ela serve às igrejas. A associação não está acima das igrejas, ela serve às igrejas. Porém, é como eu disse, quando eu me filio à Convenção Batista Brasileira, eu estou dando permissão, indiretamente, né, porque a convenção dá esse poder à associação, para que ela interfira na igreja local quando tem um problema doutrinário ou algo assim. Porém, os membros da igreja local têm que pedir essa intervenção de forma escrita para a associação. Ah, pastor, minha igreja está tendo uma heresia aqui, eu quero que a associação interfira. A liderança tem que pedir isso por escrito, tá, pessoal? Por causa da autonomia das igrejas locais. Por fim, pessoal, abaixo das associações a gente tem os concílios, né? Os concílios estão lá na página 80 do Manual da Igreja do Obreiro. O que são os concílios, pessoal? É a reunião de igrejas de uma determinada associação, por exemplo. Aqui as nossas 43 igrejas, elas se reúnem para tratar uma heresia, elas se reúnem, uma heresia numa determinada igreja ou em várias, elas se reúnem para organizar uma igreja, porque igreja, para ser organizada, faz concílio, igual o pastor faz concílio, né? A associação cuida de igrejas, a ordem cuida dos pastores. Elas se reúnem em concílio para fundar uma nova igreja oficialmente, né? E nessa organização ela perde status de missão, de congregação, e se torna igreja autônoma, independente. Os concílios servem para a gente deliberar um trabalho conjunto, por exemplo, uma cruzada evangelística numa determinada região, e por aí vai. O concílio se reúne, ele estabelece a sua diretoria, pode haver votos ali naquele momento, ela pode ser ex parte, vamos supor que duas igrejas estão em litígio, em briga, por algum motivo. Então, uma dessas duas convoca um concílio de todas as igrejas para tratar essa igreja aqui. É um concílio ex parte. Agora, as duas estão em litígio, estão com algum problema. As duas decidem juntas trazer um concílio para ajudá-las a resolver esse problema entre elas. Aí é um concílio mútuo, beleza, pessoal? Seria como uma arbitragem lá no direito, né? E aí esse concílio iria ajudar as duas igrejas a restabelecerem a paz. Pastor, como que duas igrejas vai brigar? Não sei, né? Crente é um bicho muito doido, ele dá um jeito. Dá um jeito. Fim do trabalho do concílio, o secretário, né, ele vai fazer uma ata ou um extrato da reunião e vai divulgar amplamente o que foi decidido em alguns dos órgãos. Pessoal, importantíssimo, as decisões, as deliberações de um concílio não têm força coercitiva, tem força de orientação. As igrejas não são obrigadas a acatar o que um concílio decidiu. Elas são orientadas a acatar. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, né, o nosso terceiro encontro, nós vimos também a relação da igreja com o Estado.
Manual da Igreja do Obreiro, lá na página 81, a gente vê que a igreja ela é essencialmente separada do Estado. Por quê? Por causa do seu caráter espiritual. Dê a César o que é a César, dê a Deus o que é de Deus. Isso significa que a igreja não se mistura com política. A gente veio de uma época aí de muito alvoroço político nas denominações. Mas saiba, a igreja infelizmente se envolveu nisso. Mas saiba que essencialmente, se a gente é batista de verdade, a gente não se mete em política. Há separação entre a igreja e o Estado. A igreja ela obedece o Estado, ela coopera com o Estado. A gente viu isso na pandemia. O Estado pediu para a gente fechar as igrejas por um motivo maior. E aí nós fechamos a igreja para preservar a saúde pública. Mas até que medida a igreja deve se submeter à vontade do Estado? Até que ela não obrigue a igreja a praticar uma heresia, certo? A pecar. Aí nesse momento a igreja se rebelará contra o Estado e acontecerá uma guerra civil, será um grave problema. Pastor, isso não vai acontecer nunca, não acontece aqui, pessoal. Mas a gente vê isso em várias localidades na África, na Nigéria, né? Acontecendo porque o Estado ali persegue crentes, mata crentes, e aí a igreja em algum momento se rebela contra o Estado, né? Enfim, acontece. Mas a gente reconhece a autoridade do Estado, coopera com o Estado enquanto aquilo não ferir a nossa fé, e a gente coopera muito também ajudando o Estado a exercer o seu papel. Igrejas não são tributadas, né? Por quê? Porque a gente distribui cesta básica, mantém creche, mantém vários órgãos, ONGs. Então o Estado reconhece que ele não é capaz de atender as necessidades sociais de toda a sociedade. E a igreja coopera com ele. Como a igreja tem casa de recuperação, dá cesta básica, faz todo esse trabalho, o Estado presenteia a igreja, equilibra as contas da igreja, lhe dando imunidade tributária. As empresas também têm esse privilégio, né? Quando as igrejas praticam obras sociais, tributos lhes são reduzidos. A gente vê a sociedade implicando com a igreja, mas é mera perseguição, né? Funciona da mesma maneira. O Estado reconhece o papel social da igreja. Falei para você, na época do desarmamento, as igrejas foram polo de recolhimento de armamento. As igrejas muitas vezes são polo de vacinação, né? Por aí vai. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, no Sul, as igrejas recebem e cuidam, sustentam, dão formação profissional para refugiados de guerra, refugiados que vêm lá do mundo árabe, né? Principalmente aquela região lá, não sei nem se é assim que se fala, né? Mas do mundo muçulmano, onde tem muita guerra, nós temos alguns acordos com o governo e recebemos famílias lá, ensinamos a língua, ensinamos profissão, socializamos essas pessoas que estão chegando aí no nosso país. Os batistas são defensores intransigentes da separação entre a igreja e o Estado, porque Cristo nos ensinou assim: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O cristão, como cidadão de duas pátrias, ele deve zelar para que seja também aqui na terra um cidadão exemplar. Ou seja, o batista em relação ao Estado, a seus impostos, ele paga tudo direitinho, a questão de propina, ele não paga propina, ele é um cidadão exemplar. A Bíblia fala do verdadeiro cidadão do céu, procura lá, né? Que você vai ver que isso tem grande inferência no nosso comportamento nessa sociedade perante o Estado. Beleza, pessoal? Assim nós terminamos então a nossa revisão da aula de número 3, onde a gente viu estruturas cooperativas da denominação. Dúvidas? Tiro na sala de aula, tiro pelas redes sociais, qualquer coisa, liga para mim, né? Faz alguma coisa assim. A gente vai nos vendo por aqui. Beijo no seu coração. Até a próxima revisão. E vai na aula, hein? Tô te esperando lá.